rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto entre nós um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez dirigimos os nossos pensamentos ao Senhor e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco nesta noite, através do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos tome em Tuas mãos como instrumento de edificação, de exortação e de consolação para aqueles que estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Vamos falar nesta noite sobre esta parábola. A epígrafe diz: a parábola do rico e Lázaro. Há quem diga que essa passagem não trata-se de uma parábola. Muitos acreditam assim porque geralmente nas parábolas Jesus não dava nome aos personagens, e aqui Jesus dá nome, chamando um deles, que era mendigo, de Lázaro. Por essa razão e outras coisas mais, alguns acreditam que não trata-se de uma parábola. E por que isso é importante? Uma parábola tem seu peso, uma parábola tem a sua verdade. Todavia, porém, uma parábola não é um fato, não é algo que aconteceu realmente. Uma parábola é um dito fictício que retrata uma realidade. É como jardins fictícios que tem sapos de verdade. Todavia, porém, quando não tratamos esse assunto como uma parábola, mas como um fato, e eu não vou dizer concreto, mas já dizendo porque seria redundante, mas trata-se de um fato, porque Jesus dá nome aos personagens. E uma das grandes ou das maiores indagações que as pessoas têm a respeito da vida é: para onde se vai depois da morte?
Existem muitas perguntas por aí que não têm respostas, não é? Se estamos sozinhos no universo, se existe vida depois da Via Láctea ou na Via Láctea, além da Terra e etc. De onde viemos, para onde iremos. Existem muitas indagações, qual o propósito da vida. A filosofia tenta explicar, não é? Os filósofos, através dos pensamentos filosóficos. Todavia, porém, meus irmãos, a palavra de Deus tem resposta para muitas dessas indagações. E uma das respostas que a Bíblia nos diz claramente é para onde nós iremos depois que nós morremos. Alguns acreditam que quando morre acabou, não tem mais para onde ir. Outros acreditam que quando morre a pessoa fica num sono profundo, sono da alma, como pregam algumas religiões. A pessoa fica num estado inconsciente e vai ressuscitar na ressurreição do último dia, quando a trombeta tocar, quando Jesus arrebatar a sua igreja e etc. Todavia, porém, meus irmãos, a Bíblia não fala, não trata do sono da alma. E isso é tão verdade que nós temos aqui, nessa passagem, que os dois personagens, aliás, os três personagens que aparecem nessa história, eles não estão dormindo, eles não estão em um estado inconsciente, eles estão plenamente conscientes, com todas as suas faculdades mentais funcionando. O homem que estava no Hades tinha sede, tinha consciência de que estava em tormento, ele não estava dormindo. Abraão, que já havia partido para a eternidade, há milênios, há séculos, também estava em plena consciência, dialogando com o homem rico, que outrora rico, e agora no Hades, estava em tormento. E o homem que está em tormento está pedindo para Abraão, que está consciente, peça para Lázaro, que também está consciente e ativo, possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a sua língua. Então observe que a vida após a morte, Paulo fala sobre isso, os profetas falam sobre isso, e sobretudo, além de tudo, alguém maior que Paulo, alguém maior que os profetas, fala categoricamente que existe vida após a morte. Quem disse isso foi o homem que dividiu a história da humanidade em duas partes. Não existe divisão da história da humanidade antes e depois de Buda. Não existe divisão da história da humanidade antes e depois de Maomé. Mas existe divisão da história da humanidade antes e depois de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a sua palavra tem peso, a sua palavra tem poder. A sua palavra não é como a palavra de Sócrates, não é como a palavra de Platão ou qualquer outro filósofo que já existiu na história da humanidade. A sua palavra tem e é poder, é puro poder, e foi através da sua palavra, da sua voz, que os mundos foram criados, e é Ele que está dizendo que tem vida depois da morte. Não é o pastor Giorlando que está dizendo, é Jesus. E para onde, meus irmãos, você quer ir depois que você partir desta vida? Olha o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo,
sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ele está ausente do Senhor porque ele está nesse corpo. E quando ele sair deste corpo, é o que ele está dizendo, em outras palavras, ele estará com o Senhor. Estar com o Senhor é o destino de todo aquele que teme ao Senhor. Estar com o Senhor é o destino de todo aquele que arrependeu-se dos seus pecados. Estar com o Senhor é o destino de todo aquele que obedece à palavra de Deus. Estar com o Senhor é o destino de todo aquele que ama o seu irmão. Estar com o Senhor é o destino de todo aquele que perdoa e pede perdão e está em comunhão com Deus e com a igreja. E no versículo 8 ele diz: temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Aleluia. Você tem alguma dúvida, irmãos, para onde você vai? Alguns acreditam que existe a reencarnação. Olha só, a pessoa morre aqui, aí vai viver na outra vida, vai ter outra vida, vai voltar em outro corpo. Pode deixar até desligado, irmão, deixa desligado mesmo, deixa assim. A pessoa volta em outro corpo. Se você foi uma pessoa bondosa, você vai voltar num corpo talvez de um príncipe, de um rei, de alguém socialmente, economicamente, em um patamar mais significativo, mais elevado. Quem sabe, né? Ou se você foi uma pessoa ruim, que deu trabalho para o pastor da igreja, vai voltar no corpo de uma rã. Olha só, foi uma pessoa mal que roubou, furtou, mentiu, fez maldades, vai voltar num corpo de uma minhoca, de um sapo, ou coisa parecida. Olha só, que loucura. E a palavra de Deus não fala sobre isso. Isso não tem respaldo bíblico, porque a pessoa que acredita na reencarnação, essa doutrina da reencarnação, torna a pessoa autossuficiente. Não existe salvação na reencarnação. A doutrina da reencarnação é uma doutrina do diabo, diabólica, porque torna o ser humano autossuficiente para ser salvo por si próprio. Basta você fazer o bem, basta você ser uma ótima pessoa, que você vai evoluindo vida após vida, até você chegar a um ponto de transcendência e se tornar um Buda e não precisar mais voltar para sofrer neste corpo. Olha só, é uma salvação sem Jesus Cristo, é mentira de Satanás, é uma rota alternativa que leva o homem ao abismo, porque fora do Senhor Jesus Cristo não há salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com o Senhor, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo estava vendo a necessidade da igreja. A igreja precisava dele, dos ensinamentos dele. E ele estava em aperto, porque ele queria ir para estar com o Senhor, mas via a necessidade da igreja, que ainda precisava do leite, do alimento, da palavra, dos ensinos de Paulo. Quando aquele homem na cruz, arrependido dos seus pecados, olha para Jesus, olha para o outro ladrão
e o repreende, e diz para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! É para o paraíso que você vai, minha irmã. É para estar com Cristo que você vai. Tenha certeza da sua salvação. Se você largou o pecado, se você largou a mentira, se você largou a fofoca, a prostituição, o adultério, se você obedece à palavra de Deus, é claro que você vai falhar aqui ou ali, mas você tenta acertar. Tenha certeza da sua salvação. Não permita que as dúvidas, as setas de Satanás atinja a tua mente por qualquer besteirinha, qualquer coisinha que você fez. O sacrifício de Jesus está muito além, muito mais poderoso do que qualquer pecado que você possa ter cometido, desde que você se arrependa e peça perdão. Amém? Eu estou sentindo aqui, irmão, a glória de Deus. Aleluia. Quando fala do céu, meu coração se alegra. Irmãos, você quer ver um crente se encher de alegria e de esperança? É o fato dele saber que quando ele fechar os olhos aqui, ele vai morar com o Senhor na eternidade. Não me alegra tanto o fato de eu ter esperança em adquirir uma casa própria. Não me alegra tanto o fato de eu acreditar, pastor Dantas, que eu vou passar no concurso público, fazer a viagem dos sonhos e etc. Como eu saber que a minha pátria está no céu, de onde eu espero o meu Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar este corpo abatido em um corpo glorioso. O que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja você. Adriano, José, Paulo, Romildo, Nívia, Maria, José, Joaquim, etc. Aquele homem rico ignorava o fato de ter um mendigo à porta da sua casa. O mendigo vivia à porta do homem rico, esperando cair uma migalha da mesa daquele homem. Não diz o texto que ele comia das migalhas, mas que ele esperava que caísse alguma migalha das mesas daquele homem. O homem tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. O dinheiro daquele homem poderia dar o conforto que ele quisesse. O dinheiro daquele homem rico poderia proporcionar a viagem e a posição social que ele desejava, mas não poderia garantir a morada no céu, no seio de Abraão, no paraíso. Não é pecado ser rico. A questão aqui de ele ter ido para o Hades não é porque ele era rico. O pecado aqui é a indiferença. Ele via o pobre sentado na porta da sua casa e não estendia a mão para abençoar. O pecado da indiferença
leva as pessoas para o inferno. A Bíblia diz que pecamos quando sabemos fazer o bem e não fazemos. É assim, não é? O nome disso chama-se indiferença. Está vendo que o irmão está precisando de ajuda? Está vendo que a irmã precisa de um sapato? Que o irmão está com a roupa rasgada? E você tem roupa no seu armário e poderia abençoar? E ao invés disso você fica zombando daquele pobre coitado que não tem o que calçar ou o que vestir. Isso chama-se indiferença. E quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é tão verdade que naquele dia o Senhor vai dizer para muitos: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e tu não me vestistes, estive preso e não me visitastes, não foste me ver. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, quando que o Senhor esteve com fome? Quando que o Senhor esteve com sede? Quando que o Senhor esteve preso ou nu e não fomos te visitar? Quando não alimentastes os pequeninos. Aleluia, louvado seja Deus. A indiferença daquele homem rico levou-o para o inferno. Vivia regaladamente, não temia a Deus, não estava preocupado para onde ele iria quando fechasse os olhos. Tipo de pessoa que acha que a vida é só isso aqui, ó. Nós somos tricotônomos, espírito, alma e corpo. O corpo é essa matéria que você vê, que você pega. Mas nós não somos isso aqui. Nós estamos nisso aqui. Este corpo é apenas um habitáculo, um vaso que nos contém. Nós estamos aqui, mas nós não somos isso aqui. Nós somos alma vivente. A alma é a sede das emoções. A alma é amor, é por onde você ama. Sente saudade, tristeza, angústia, felicidade, alegria, rancor. Isso é alma. Espírito é a parte mais profunda, que não se divide da alma. É a sede do intelecto, da razão, do raciocínio. Por isso que Deus quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, com seu intelecto. Você sabe por que um animal não tem, é chamado de racional, irracional? Porque ele não tem espírito. Ele é corpo e alma. Um cachorro da sua casa, que te ama, que se alegra quando te vê, quando você chega, é corpo e alma. Mas você é corpo, alma e espírito. Você raciocina, você sabe quem você é, o que você faz, você tem consciência do que é o bem e do que é o mal. Diferente do animal que não tem espírito, que age por me ajuda aí, instinto. Você não age por instinto, você age porque você tem espírito. Deus colocou um espírito nesse corpo, colocou uma alma nesse corpo, e quando esse corpo morrer, quando você sair desse corpo, e esse corpo voltar ao pó, haverá dois destinos para você: Hades, que é a antessala do inferno. A Bíblia diz que o homem não vai diretamente para o inferno, vai para um lugar chamado Hades, lugar de tormento, a antessala do inferno. O inferno, propriamente dito, será depois do juízo final. Tem muito chão ainda. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja,
Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. O camarada está lá no paraíso descansando, volta para esse corpo e é ressuscitado em um corpo glorioso. Mas aqueles que estão no Hades vão continuar lá. Jesus vai levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, 7 anos de glória, de casamento, onde lá haverá o julgamento do tribunal de Cristo, onde nesse julgamento ele vai galardoar todos os salvos. O tribunal de Cristo não é para a condenação. Todos que comparecerem ante o tribunal de Cristo são os que são salvos, para serem recompensados por suas obras. Não confunda com o grande trono branco ou o juízo final. O grande trono branco ou o juízo final se dará após o milênio, onde Cristo vai governar com a igreja, que é você. Aí, no milênio, depois do juízo final, depois do milênio, é que esses mortos que estão no Hades serão ressuscitados para a vergonha eterna. Quem vai julgar? Você. Vocês que vão julgar. Vai julgar inclusive Satanás. Vai julgar os anjos caídos, os demônios. É a igreja que vai julgar. Mas para você julgar, olha a responsabilidade de quem julga. Precisa ter uma reputação ilibada. Como que você vai julgar uma pessoa, tirar a trave do olho do outro, se no teu olho tem um argueiro, tem uma árvore completa no teu olho? Então ali para julgar é quem é salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, o homem rico vai para o Hades, lugar de tormento. Lá no Hades, abre-se uma janela, ou ele tem uma visão, ou lhe é permitido enxergar, seja qual for o termo que você queira usar. Ele vê Abraão e Lázaro, e ele pede que Lázaro toque com o dedo na água e molhe a sua língua. E Abraão diz: olha, não é permitido, não é possível, tem um grande abismo entre vocês e nós, não podemos passar para aí, nem vocês para cá. Então ele pede que Abraão ressuscite, que haja a possibilidade dele ressuscitar, ou que alguém vá lá avisar para os seus irmãos, para não viver da mesma maneira que ele viveu, e não ter o mesmo destino que ele estava tendo. Aí Abraão diz para ele: lá na terra tem Moisés e os profetas, ele que os ouçam. Eles, seus irmãos, que os ouçam. Moisés representa a lei, Moisés representa a palavra. Olha aqui Moisés aqui, ó. O Moisés aqui, ó. Lá na terra tem Moisés, tem a palavra. Tudo que precisa ser revelado não está no horóscopo. Tudo que precisa ser revelado não está na cartomante, no tarô, na feiticeira, na cigana que lê a mão. Tudo que precisa ser revelado já está revelado na palavra de Deus. Não precisa ninguém ressuscitar para vir dizer, para não fazer a mesma coisa, para não ir para o Hades. Servir a Deus é uma questão de fé, não é uma questão de vista.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer ir para o céu e não ir para o Hades, precisa crer que esta palavra é verdadeira. Se eles não querem vir para cá, para o Hades, eles que ouçam a palavra, que vivam a palavra, que ouçam Moisés lá na terra, para não ter o destino que você está tendo. Lá tem os profetas. E quem são os profetas? Olha os profetas aqui, ó. Olha os profetas aqui, ó. A igreja é o profeta. Se o mundo quer ser salvo e não quer ir para o Hades, ouça Moisés e ouça a igreja, os profetas. Naquele dia, aqueles que partirem daqui para a eternidade, quando abrir os seus olhos, abrirão no local de tormento e não terá mais chance. Não existe mais chance. Aquele rico não tinha mais oportunidade. A oportunidade é agora. A oportunidade é aqui. E aquele abismo que o homem rico estava enfrentando em relação ao Hades e ao paraíso, seio de Abraão, já havia sido construído há muito tempo. Aquele abismo que impossibilitava ele de entrar no paraíso já havia vindo sendo construído na sua maneira de viver aqui nesta terra. Você vai construindo um abismo quando você desobedece a palavra de Deus. Você vem construindo um abismo quando você planta disseminação na igreja. Você vem construindo um abismo quando você fomenta fofocas, quando você é contra a obra de Deus, quando você é contra o seu irmão, quando você mente, quando você furta. Vem construindo um abismo quando você se torna uma pessoa indiferente. A lista é grande, eu poderia passar a noite inteira falando sobre isso. O abismo é você mesmo que constrói com as suas atitudes. E Deus usa o pastor, o profeta da igreja, o anjo da igreja para te alertar, para te orientar, para te ensinar. Irmãos, eu não quero o seu mal. Eu não quero o mal de ninguém aqui nessa terra. Eu vou dar conta da sua alma. E eu tenho muito medo disso. Mas eu não posso fazer as coisas para agradar você. Embora eu faça algumas que vá te agradar, outras eu não vou te agradar. Mas a minha intenção não é te agradar, a minha intenção é te edificar. E para te edificar, muitas vezes eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que lapidar você. Às vezes vai ter que bater em você, confrontar você, machucar você. Esses bancos que você está sentado, se eles pudessem dizer, contar para você o que ele passou para chegar nesse estado de perfeição. Enfrentou o machado, enfrentou a serra, a plana, a lixa, o prego, o parafuso, a tinta. E agora esses bancos estão em estado perfeito, têm utilidade. Esses bancos só têm utilidade porque ele passou por um processo doloroso. E Deus usa o pastor da igreja para te passar por este processo de aperfeiçoamento. E às vezes você não entende, quer chutar o pau da barraca, quer largar tudo. Tenha calma, tenha fé, tenha esperança. Não é um cargo, irmão, que vai tirar a tua salvação. Não é um não do pastor, não é a cajadada do pastor, não, irmão. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, Deus sabe. Cuide da sua alma. Não fale mal do anjo da igreja, seja ele quem for. Não se levante contra o anjo da igreja, seja aqui ou em qualquer outro lugar.
Deixa que Deus se responsabiliza. Entregue nas mãos do Senhor. Se é do Senhor, amém, vai permanecer. Se não é do Senhor, Deus vai dar um jeito de tirar. Amém, irmão? Voltando aqui ao homem rico, que havia vindo construindo um abismo. E esse abismo vem sendo construído pelo próprio ser humano através das suas atitudes. Muitos até estão dentro da igreja, construindo um próprio abismo. Aí você vai vendo os ensinamentos de algumas religiões, onde eles invocam os mortos. O suposto morto vem e responde às perguntas que a pessoa está fazendo. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso não existe. São os demônios familiares, que acompanham a vida das pessoas e conhece. Irmãos, se eu ou qualquer pessoa aqui pode conhecer a sua vida, existem muitas maneiras de investigar a vida de uma pessoa. Rede social está aí, ó. Imagina os demônios no mundo espiritual que você não vê. Eles te veem, irmão. Eles conhecem teus defeitos. Eles acompanham muitas vezes a vida de alguém para destruí-la, para derrubá-la. Aí vem e a pessoa pergunta, achando que está falando com o marido que morreu, está falando com o demônio. A pessoa que morreu não vem para cá, não volta mais para cá. Não existe essa possibilidade. Também não existe a possibilidade do chamado purgatório. Purgatório é conversa para boi dormir. Purgatório é conversa fiada, é paliativo que não resolve nada. Quer dizer que você morreu, você não era tão santo assim, você não era tão fiel assim, era um crente meia boca, um crente mais ou menos, que não vinha nos cultos de ensino, que não vinha na RBT, era um crente meia boca. Aí quer dizer que você morre e vai para o purgatório para ser purificado lá. Você acredita nessa conversa fiada? Aqueles que foram mais santos, mais fiéis, vão passar rápido pelo purgatório, direto para o paraíso. E outros não, outros que estão em estado mais imperfeito, vai sofrer um pouquinho mais no purgatório, sofrer um pouquinho do fogo do purgatório, para ser purificado, para poder entrar no paraíso. Você acredita nessa balela? Conversa para boi dormir, irmão. Morreu, segue-se ao juízo. É claro que não vai ser julgado naquele momento, vai aguardar. Mas quem morreu com Cristo vai para o paraíso. E aonde é o paraíso, pastor? Onde está o paraíso? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Onde é o paraíso, pastor? Está aqui na Bíblia. Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, se num corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi para onde? Terceiro céu. O primeiro céu é esse céu atmosférico que você está vendo aí, ó. O céu das nuvens é o primeiro céu. Os pássaros estão voando,
os aviões estão passando. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu onde estão as estrelas, os planetas, as galáxias. É o universo, é o espaço sideral, o segundo céu. E o terceiro céu é a morada do Altíssimo. É onde está o trono de Deus. E lá no terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao paraíso. Pastor, mas nós vamos ver Deus lá no paraíso? Eu não sei, irmão. Eu sei que eu vou para o paraíso, e sei que o paraíso está no terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Irmão, com o que mesmo que você está preocupado? Irmão, você já viajou de avião? Muita gente que já viajou. Quando você viaja de avião, a sensação que eu tive, pelo menos a primeira vez que eu viajei de avião, a sensação que eu tive, eu vou contar minha experiência para você. Lá de cima, olhando a terra, era como se nada das minhas preocupações importasse. Lá de cima, de dentro do avião, eu olhava para baixo, era como se eu não tivesse conta para pagar. Era como se eu não tivesse problema, pastor, preocupação alguma, só porque eu estava dentro de um avião. Imagina quando eu estiver no paraíso. Você acha que eu vou me preocupar com alguma coisa? Com o que mesmo que tu está preocupado? Tu vai para o paraíso. Aleluia. Tu vai morar com o Altíssimo. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. E eu já vivo, irmãos, como se eu já estivesse lá. O crente que está aqui nesta terra de dor, de sofrimento, tem que viver como se já vivesse lá, olhando para lá, com a perspectiva de lá. Aí você vai ver você num estado anestésico em relação à dor e ao sofrimento aqui. Você vê um crente tão amargurado, tão preocupado, tão deprimido. Será que você não está preocupado muito com as coisas daqui não? Muito apegado com as coisas daqui não? Olha só, até escrevi uma frase aqui, eu não lembro quem é o autor, mas eu escrevi uma frase aqui: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. O quanto do céu existe na tua vida, o quanto das coisas celestiais existe na tua vida, ó crente. Aleluia. Eu acabei fugindo um pouco do texto. Mas a morte não é o fim. Existe eternidade. Todos nós teremos um destino depois desta vida. As escolhas de hoje definem a eternidade. A forma como vivemos, como tratamos as pessoas e nos relacionamos com Deus, importa para construir uma ponte para a eternidade. Depois da morte não há mais como mudar o destino. Não há reencarnação, não há purgatório, não há trabalhos, oferendas, não há sangue, não há dinheiro que possa mudar o destino de quem já fechou os olhos e partiu para a eternidade. Missa do sétimo dia? Oh,
Você acha mesmo que missa do sétimo dia vai mudar o destino de quem está lá no Hades? Você acha mesmo que missa do sétimo dia vai mudar alguma coisa de quem já foi para o paraíso? Você acha mesmo que uma velhinha que se acende lá no cemitério, no feriado de Corpus Christi, vai iluminar a vida de quem está lá no Hades? Lá no Hades não tem luz que brilhe. Lá no Hades não tem lâmpada fluorescente, LED, incandescente, farol de milha, vela do sétimo dia, vela de 7 dias, que possa iluminar a vida de quem está no Hades. É agora, é hoje. A decisão é hoje. Entregue a sua vida para Cristo de corpo, alma e espírito. Abandone o pecado, largue o vício, largue a mentira, abandone a velha e vã maneira de viver. Não dê lugar à carne, não dê lugar ao velho homem, à velha mulher, e viva na íntegra a palavra do Senhor. A pergunta mais importante na vida não é quanto você possui ou quantos bens você acumulou. A pergunta é: para onde sua alma irá depois da morte? 2 destinos eternos completamente diferentes. E a eternidade revela a verdade sobre a vida. O que parece vitória na terra, que era a vida que o homem vivia, parecia vitória, pode ser uma derrota eterna. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Depois de tudo isso, eu quero perguntar: tem alguém aqui nesta noite que quer reconciliar-se com o Senhor? Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Construir uma ponte ao invés de construir um abismo que vai te levar para a condenação eterna? Tem alguém? Todos já são. Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se tem alguém em sua casa assistindo essa live e queira entregar a sua vida para Cristo, baixe a sua cabeça, nós vamos orar por você. Senhor meu Deus, quero te pedir, Senhor, sobre essas vidas, que a tua mão, ó Deus, possa ser estendida sobre a vida delas agora. Se tem alguém arrependido dos seus pecados, entregando a sua vida para ti, ó Deus, possa encontrar refúgio, possa encontrar salvação, possa ter esperança no teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira temos culto de ensino aqui. Venha construir ponte, venha construir possibilidades, mais possibilidades para você e para o céu, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra e vivendo o que a palavra diz. Venha terça-feira ouvir a palavra do Senhor. Amém?